Bem-vindos, alunos, ao nosso curso de Sistemas Operacionais. Meu nome é Wellington e vou dar continuidade à explicação do capítulo 2 do livro do Turnbull. Bom, hierarquia de processos. Hierarquia de processos é um conceito muito importante. Ele não está presente em todos os sistemas operacionais. Eu não estou descendo pau no Windows, tá? Bom, vou explicar o que é hierarquia de processos. Bom, por exemplo, o pai cria um processo filho. O processo filho pode criar seus próprios processos filhos. Tá? Então existe uma hierarquia muito bem definida. Um processo pode invocar um outro processo e esse outro pode invocar um outro processo. Entre eles é formada uma hierarquia que nós vamos associar todos esses processos em um grupo de processos. Um pai pode ter vários filhos. O meu filho pode ter vários outros processos filhos, tá? Não quer dizer que eu sou avô. Bom, eu sou novo. Então, olha só, eu crio entre esses processos um outro conceito na hierarquia de processos, chamado grupo de processos, tá? Bom, algo muito importante que você deve saber sobre um grupo de processos. Quando um processo desse grupo, não é? Ele recebe um evento, todos os outros processos daquele grupo vão receber. Espera aí, deixa o carro de som passar. Passou. Todos os processos daquele grupo vão receber também o evento. Tá? Por exemplo, digamos que eu abri aqui um terminal. Tá? O terminal eu abri um outro programa, por exemplo, o Nano, que é um editor de texto, tá ok? Bom, então quando eu tenho dois processos, quando eu digito o teclado, esses dois processos formam um grupo, tá? O evento do teclado é enviado para os dois processos. Bom, mas e aí, vai escrever nos dois? Não. Simplesmente eu envio o sinal. Não quer dizer que o processo vai utilizar para algo, tá? Isso é via programação, o programador que fez isso, tá? Então, por exemplo, eu posso simplesmente ignorar o evento, tá? É normal. Bom, no Unix eu tenho essa hierarquia e esse grupo de processos. No Windows eu não possuo o conceito de hierarquia de processos, tá? Ou seja, todos os processos são iguais perante a lei, tá? Isso não é a nossa Constituição. Isso é o que o Windows classifica para processo. Todos os processos são iguais, né? Indiferente da raça, crença, né? Não é bem assim, né? Em sistemas operacionais eu não posso ter isso. Bom, olha só, o Windows não possui esse conceito. Bom, quando um processo no Windows ele cria um outro processo, ou seja, o processo pai cria o processo filho, ele armazena um código handler, tá? Mas aí é que tá, esse código handler pode ser passado para um outro processo, ou seja, o pai passa esse código handler para um outro processo que já existia e que não tem nenhuma ligação com o processo pai. Ou seja, é como se o filho tivesse dois pais, um pai verdadeiro e um pai adotivo, podemos colocar assim, entendeu? Então não fica uma hierarquia bem definida no Windows. E por isso ele quebra o conceito de hierarquia de processos, grupo de processos, que nós utilizamos no Unix. Tá? Desculpa a brincadeira aí, mas é que se eu não fizer algo para descontrair, né? Bom, olha só. Nós falamos no slide... acho que era o slide 2, tá? Sobre a multiprogramação, onde tinha 4 processos, o A, o B, o C e o D. Né? Ambos executavam um determinado tempo, né? E depois era trocado por um outro processo. Por exemplo, o A executava 5 quantums, tá? Por exemplo, estou chutando um valor aqui, 5 quantums, e quando terminava esses 5 quantums definido pelo sistema, o sistema tira o A da frente da execução, joga para o final da fila de execução e traz o próximo processo, que seria o B. Então, o B executa mais 5 quantums, tá?
E acontece a mesma coisa, o B vai para o final da fila e o C recebe o foco da execução. Bom, repare que eu tenho então um estado no processo. Tá? É um diagrama de estado. Olha só. O processo pode, então, nesse modelo que eu expliquei até agora, estar em execução ou estar pronto para ser executado. Ou seja, eu estou pronto para ser executado. Não quer dizer que eu estou sendo executado. Tá? Bom, aqui eu também estou trazendo um modelo um pouco mais complexo. Nós estamos vendo agora um novo estado chamado bloqueado. O bloqueado vai fazer muito sentido quando estiver trabalhando com capítulo de entrada e saída, capítulo 4, tá? Não, é capítulo 5, isso. Sequência no Tenable, introdução, capítulo 1, processo de thread, capítulo 2, deadlock 3, 4, memória 5, entrada e saída, tá? 6, arquivos. Vamos parar por aí. Nós vamos chegar até esses capítulos. Bom, então olha só, o bloqueado vai fazer muito sentido lá no capítulo 5, quando estiver falando de entrada e saída, tá? Bom, mas olha só, existem eventos que fazem com que os processos mudem esses estados, ou seja, eu tenho estado de execução, pronto e bloqueado. E existem eventos que me fazem trocar esses estados. Olha só, o processo, né, ele está em execução. Repare que nesse evento 1, é quando o processo bloqueia, aguardando o dispositivo de entrada e saída responder. Qual é a síntese da história desse negócio de bloqueio? Bom, imagine que o processador é uma Ferrari, tá? Já vamos brincar logo. O processador é uma Ferrari, tá? E o seu HD é um Fusca, tá ok? Eu não vou poder deixar uma Ferrari andando à mesma velocidade que um Fusca. Então eu vou bloquear o processo que estava me fazendo andar na velocidade do Fusca. Entendeu? Então se eu tenho um processo que ele vai acessar HD, e como vai ser muito lento, eu faço o seguinte, eu bloqueio esse processo, né? E vou fazer um outro processo. Mas aí você me pergunta, e os dados, como eles chegam? Nós vamos estudar um cara chamado DMA, que vai fazer um trabalho de ir no HD buscar algumas informações e jogar na memória. Tá? Enquanto isso, meu processo que acessou o HD fica bloqueado. Esse foi o evento 1. No evento 2, o escalonador ele decide que o processo em execução já terminou o seu quantum de tempo. Tá? Então ele simplesmente joga para o final da fila de pronto e ocorre o evento 3, no qual um novo processo que estava na fila de pronto, né, ou seja, que estava na hora de ser executado, né? Lembre-se que é uma filinha, né? Então ele passa a ser para o estado de execução e começa a ser executado. Já no evento 4 é quando aquele processo que estava bloqueado, esperando HD, informação da HD, o núcleo recebe a informação, olha, o processo que estava usando HD, tá? Os dados que ele queria já estão na memória. Então, o meu processo, ocorre o evento 4, os dados se tornam disponíveis e o meu processo passa de bloqueado para pronto. Tá ok? Veja, eu tenho 2 pontos importantes. Tem uma questão no livro do Tenable que ele aborda que eu acho muito interessante. Ele pergunta o seguinte, se não poderia existir mais eventos aí. Por exemplo, eu poderia ter um evento que iria de bloqueado para execução? Teoricamente, sim. Porque se os dados acabaram de chegar, em vez de eu jogar o bloqueado para trás do pronto, lá na fila do pronto, eu poderia muito bem, levando em consideração que esse processo é de extrema importância, levar ele de bloqueado diretamente para execução. Tá? Poderia, tá? Mas nesse modelo aqui está muito simples, não. Eu poderia vir de pronto, por exemplo, para bloqueado? Aí não. Tá? Nessa questão do Tenable, ele diz que não. Por quê? Olha só, se eu estou com um processo pronto, quer dizer que ele não está executando. Ou seja, nenhum assembly está sendo executado. Ou seja,
eu não posso dar chamada ao disco rígido ou a qualquer outro dispositivo de entrada e saída. Então, se eu não posso executar nenhuma assembly, eu não posso chamar nenhum dispositivo de entrada e saída. Então, teoricamente, eu não posso ser bloqueado. Interessante essa questão do livro do Tenable. Bom, então olha só, nas camadas mais inferiores do sistema operacional, né, é estruturado por processos. Ele trata interrupções, aquela questão que eu falei dos dados chegarem dos dispositivos de entrada e saída, né, e trazer processos do bloqueado para pronto, assim como o escalonamento, quando o processo está em execução e ele termina o seu tempo e vai ser bloqueado. Então existe um cara fundamental nessa brincadeira. Nós chamamos ele de escalonador. Esse é o nome que se dá nos livros, mas eu chamo ele de Chuck Norris, porque ele decide qual processo pode ser executado. Tá? Todos os outros processos que não são o escalonador ou não são muito importantes para o núcleo estão acima do escalonador. Tá, ok? Então quer dizer o seguinte, que o escalonador é um processo que controla os demais processos. Ele é o cara, ele conhece todos os outros processos e ele tem total domínio e controle dos outros processos. Ele pode bloquear um processo, ele pode matar um processo e ele pode recriar um processo. Ok? Por isso que eu chamo ele... Passou a moto agora. Por isso que eu chamo ele de Chuck Norris. Bom, eu vou parar aqui no slide 7, então até a nossa próxima videoaula. Espero vocês!